Fala aí pessoal, eu sou o Rodrigo, a Brasil Game Show, como tudo que é bom, teve seu fim, os canais vão aos poucos retornando às suas programações normais. Eu já estou de volta aqui a Salvador, mas na verdade eu não fui nem no sábado nem no domingo da feira, acabei fugindo da muvuca aí. Estou aqui para fazer algumas considerações sobre o evento, principalmente coisas que não foram ao ar nos vídeos que eu publiquei durante a realização dele. A primeira coisa que eu posso falar é sobre a organização, sobre a coisa dele ter aumentado de tamanho. E eu acho que eu me iludi um pouco em relação a isso. Por quê? Porque eu achava que como ele iria ocupar os 5 pavilhões lá, isso é uma coisa muito maior, ia ter muito mais jogos para se testar, muito mais empresas, e não foi bem isso que aconteceu. O fato é que eles utilizaram o maior espaço para deixar as coisas mais confortáveis, porque os corredores eram mais largos, os stands, muitos deles eram maiores, né? Tinham stands bem grandes. Só que, por exemplo, a parte da alimentação ocupava uma área monstruosa, o que é bom, porque em dias mais movimentados isso deixou o pessoal sem precisar esperar muito. Isso não estou dizendo que é ruim. Mas também tinha outra área, por exemplo, reservada para o Dota 2, onde rolou o campeonato Brasil Game Cup, que era monstruoso, cabia muita gente, e inclusive eu não vi ficando lotado em nenhum momento, apesar de sempre estar preenchido. Quer dizer, essas duas áreas já comiam grande parte do que havia de novo para o evento, em termos de espaço. E aí, as atrações principais, quer dizer, aqueles stands mais focados em jogos, meio que eram a mesma coisa em termos de quantidade em relação à BGS 2012. Tanto que eu olhei e depois disse, não, deve ter mais alguma coisa aqui, e não tinha. E aí eu fiquei um pouco decepcionado, mas eu acho que aí foi minha expectativa que foi muito alta, foi até um pouco ingênuo. Quer dizer, em resumo, em termos de quantidade de atrações, não cresceu tanto assim, o que não é tão legal, eu fiquei assim, meio frustrado com isso. Tinha áreas meio vazias que você via em alguns cantos de lá, não utilizadas. Só que, é claro, isso deixou as coisas mais confortáveis, e pelas fotos e vídeos que eu vi do domingo, quer dizer, quando eu já não estava mais lá, eu acho que o espaço foi bem-vindo porque o negócio lotou. Agora, falar sobre alguns outros aspectos aqui. A coisa dos jogos indies. Eu imaginava ingenuamente também que fosse haver um pavilhão para indies, e não é esse exagero todo. Na verdade, só tinha alguns stands para indies no canto assim do pavilhão principal, onde estavam as principais atrações. Não eram muitos jogos, eram menos de 10 stands, eu acho, e eu fiquei um pouco, pô, só isso, né? Mas enfim, pelo menos tive a oportunidade de conversar com o pessoal do Aritana e a Pena de Árpia, um jogo de aventura em scrolling lateral, que é muito bacana. Eles já inclusive me mandaram uma cópia para fazer a avaliação, tô devendo isso. Chequem o Aritana aí, eu acho que é um jogo que promete. Também falei com o pessoal do Reload Studio, com o Marco lá, muito simpático, que mostrou os dois jogos que eles estavam apresentando lá, dois jogos focados em multiplayer, um em meio de deathmatch, o outro cooperativo, que usava uma coisa meio de Super Mario Galaxy em 2D, você tem que ir pulando entre planetas, que tem comportamentos diferentes e tal, gostei. Eu vou falar com eles também para receber cópias de avaliação desses títulos. Quer dizer, os indies meio que se resumiram a pouca coisa, só que eu acho que vale a pena, pelo menos eu conheci coisa nova. E o que mais que eu posso falar? Mad Catz Mojo. A Mad Catz anunciou no press release que iria levar o seu microconsole Android para a feira. Quer dizer, eu fiquei com alta expectativa. Cheguei a falar isso aqui no vídeo antes da BGS. Pô, vou testar o Mojo lá. E quando eu cheguei no lugar na feira, quem me acompanha no Facebook sabe, tava vazio. Tinha uma televisãozinha no canto assim do stand da Mad Catz e a mesa não tinha nenhum console. Eu perguntei a eles, eles disseram que viria depois. E aí, na sexta-feira já, eu fui falar com um outro pessoal que estava numa loja que tem atrás do stand. Eles me disseram, não, a gente não vai colocar porque ele é wireless e tem a coisa de roubo, já houve roubo. O PS4 também tem controle sem fio, né? E tem mecanismo para você regular isso, mas enfim, eu entendo, talvez eles não tivessem a estrutura necessária. E aí eu falei com o Alex lá da Mad Catz e ele me disse que iria conseguir uma unidade para testes do Mojo para mim. Não sei se isso vai se concretizar, espero que sim, até porque imagino que alguns de vocês tenham interesse nesse tipo de aparelho. Algumas pessoas já me disseram no Facebook que gostariam de ver mesmo. Vou esperar, estou entrando em contato com eles aí, me deixaram o cartão. Vamos ver se eu consigo receber o Mojo ou se ele falou da boca para fora, enfim. Mas enquanto eu vi uma rápida apresentação do console que aconteceu na sexta-feira, ele me pareceu bonito, é bem pequenininho e leve. O controle, não gostei tanto do direcional digital, porque é meio duro, mas o controle tem um bocado de botão lá e o formato dele é ergonômico e parece ser resistente.
mas eu não vi muita coisa dele funcionando em si. O sistema dele é um Android que parece ser puro. Eu não sei ainda a questão de root, como é, se você faz, se você não faz. Acredito que seja possível sim fazer o root nele para instalar um bocado de coisa. E jogos também não vi muita coisa rodando, inclusive quando eu tava tendo que ir embora lá, quem tava jogando era o Zé. Talvez alguns de vocês conheçam, ele tava testando lá e eu fiz algumas imagens do Mojo, mas não pude fazer um vídeo separado para ele de análise. Por quê? Porque eu só pude topar no hardware, não pude mexer nele mais a fundo, se quer jogar mesmo, né? Então eu tô colocando aqui como um resquício da feira. Se eu conseguir receber esse console, eu faço a avaliação. Em relação aos jogos para consoles tradicionais, tinha muita coisa lá, tinha muita ausência também, como vocês já devem ter ouvido e lido por aí. Eu não joguei tanta coisa assim, fui mais direto para o que me interessava, por exemplo, o FIFA 15 contra o PES 2015, eu gosto de jogos de futebol, fiz um vídeo sobre isso, se você não viu, confira aqui no canal, tá aí as minhas impressões sobre essas novas versões desse jogo de futebol. Eu achei interessante o Mortal Kombat X ou 10, teve inclusive uma apresentação bem divertida com o Jovem Nerd e o Azaghal lá. Ele parece ter uma mecânica muito próxima à do MK9, mas os gráficos são bem bonitos, alguns cenários são muito bonitos. E tem novos personagens, enfim. Enquanto estava rolando lá a apresentação com essa galera famosa, eu estava filmando e me causou uma boa impressão. Jogar nos terminais lá, acabei não conseguindo, aliás, muita coisa era difícil de jogar, porque não tinha tantos terminais assim para se testar e tinha muita gente interessada. Por exemplo, o The Order para PS4, nem no dia de imprensa, que é a quarta-feira, que tem menos gente, eu consegui testá-lo, porque tava assim, ó, topado. Em compensação, outros jogos, pelo menos na quarta-feira, era bem tranquilo. Eu consegui jogar o Forza Horizon 2, que eu não tinha conhecimento ainda. O The Last of Us, a versão para PS4, também não tinha jogado, joguei. Enfim, joguei muita coisa mesmo. Acabei não trazendo porque não é exatamente o foco do canal, mas o que eu posso dizer sobre o BGS é que tinha muita coisa para jogar, muito terminal, só que, considerando a quantidade de gente que vai para a feira, e aí eu repito aqui, eu vi fotos e vídeos no domingo, tava topado, por isso que eu falei que tava muvuca. E eu acho que pra quem for no domingo consegui jogar pouquíssima coisa. Talvez eles pudessem pensar em uma próxima edição e separassem um ou dois terminais para a imprensa poder testar. Não tô querendo aqui dizer que quem é youtuber, tá credenciado é mais importante, mas vai lá justamente para fazer essa cobertura, né? E talvez seja meio ruim ficar 2 horas na fila esperando para testar alguma coisa. Eu mesmo, depois que fui na sexta-feira, que foi o meu último dia, caramba, eu acho que eu não vou conseguir testar nada aqui, só consegui testar o controlinho da Samsung para Android, que inclusive foi pro canal aí em um vídeo separado. Mas essa questão da web gerou alguma polêmica lá, porque parece que eles fecharam a sala web, eles inclusive expulsaram alguns youtubers que estavam causando tumulto, mas não eram eles em cima, parece que esse pessoal que joga Minecraft, essa galera famosa aí que eu não conheço muito bem, tava rodando pelo evento lá no domingo, no sábado, não sei, no fim de semana, quando já tava topado, e aquela confusão tinha ir atrás deles, e acabou que isso gerou uma confusão enorme, uma muvuca na feira. Seguranças, pelo que se diz, chegaram a expulsar gente que tava lá credenciada pra web. E depois eu vi gente dizendo que não podia entrar, enfim, aquela coisa do disse que disse, né? Eu não vou comentar muito sobre o que aconteceu precisamente, mas o que eu posso dizer é que eu acho que na próxima BGS tem que haver alguma providência em relação aos youtubers. E aí eu não vou necessariamente defender, não. Eu acho que o sentido de você ser credenciado para ir pro evento é você fazer uma cobertura. Você, pelo menos, trazer um mínimo de conteúdo pro canal que mostre a feira. É nisso que ela tem interesse, em ser mostrada. E muita dessa galerinha que joga Minecraft, eu não tenho preconceito com quem joga Minecraft, mas essa galera que só faz isso acaba chegando lá para ser estrela, né? E eu não sei até que ponto isso é benéfico para a feira. Claro que tem gente que vai lá para vê-los. Enfim, o que eu acho é que talvez na BGS 2015 eles possam reservar uma área assim, separada ou talvez externa para levar essas pessoas que estejam causando rebuliço entre os fãs, entre os teens lá, os fãs mirins, porque aí acaba deixando a feira um pouco mais tranquila e não precisa expulsá-los também, isso eu não acho certo. Talvez um espaço ali do lado, colocam os cavaleiros, eles ficam lá, dando autógrafos, conversando, não sei. Até porque, por exemplo, a sala web, enquanto estava aberta, eu fui na sexta-feira, que loucura a entrada, viu? Porque eles
tinha uns cavaletes assim separando a entrada, e ao redor dessa entrada era muita gente gritando lá, porque aparentemente tinha gente conhecida lá dentro. Eu não conhecia muitas das pessoas que estavam dentro da sala web, não estavam os gigantões super famosos, mas aparentemente tinha um pessoal desse que faz gameplays que era famoso que estava lá dentro. E a bagunça na entrada da sala web era imensa, imensa, imensa. Era uma coisa assim até um pouco incômoda, porque as pessoas vão ali, pelo menos o objetivo da sala é ir ali para trabalhar, né, para poder editar vídeos e mandar. Muitas das pessoas não faziam isso, enfim. Eu não quero criticar aqui, mas eu acho que talvez a organização possa fazer uma certa análise de conteúdo dos canais para tentar fazer alguma separação ou para pensar em providências a serem tomadas se um tumulto surgir. Me digam aí o que vocês acham. Eu não conheço muitos youtubers assim, eu inclusive falei com meus amigos do canal Os Bons Companheiros, fui na casa de um deles lá, gravamos um vídeo que vai ao ar no canal Os Bons Companheiros, tá aí o endereço, tá aparecendo na tela agora. Eu acho que vai ser bem bacana o vídeo, ficou engraçado, é sobre jogos de filmes e filmes de jogos, mas quer dizer, não foi nem na feira que eu falei com eles. Eu acho que essa coisa de encontrar com as pessoas é boa, mas a questão do credenciamento deve privilegiar as pessoas que querem fazer cobertura, né? Não sei. Também não quero colocar ninguém pra fora, eu acho que todo mundo tem espaço, mas enfim, a feira tem seus interesses, né? E eu acho que são válidos. Bom, é isso aí, acabei falando um pouco demais de alguns assuntos, mas é esse o comentário que eu tenho a fazer em geral. Eu acho que a feira foi bacana, não teve assim tão mais atrações quanto eu esperava, talvez não tenha tido nem mais atrações do que a edição 2012, mas foi grande, estava bem distribuído, os stands eram bonitos, era um nível assim topo mesmo, imagino que até parecidos com os da E3, embora certamente um pouco menores. Gostei do evento. É bem cansativo, mas muito legal, aquele clima lá, aquele som que fica tocando durante o evento, as buff bags, os jogos, enfim. É muito legal, vale a pena ir na BGS, se você não for esse ano, vê se você consegue ir no ano que vem, porque é legal. Claro que tem essas falhas aí que a gente discutiu aqui, mas isso tem em todo evento e eu acho que ano após ano eles estão conseguindo deixar um pouco mais ajustado. Vamos ver o que acontece para o ano que vem, vamos ver quais são as novidades que eles vão ter para o ano que vem. Fico até curioso para saber o que é que eles vão fazer em relação aos youtubers ano que vem. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham achado esse vídeo interessante. Se acharam, por favor, cliquem em gostei. Se é a sua primeira vez aqui no canal, clique em inscrever-se, porque você acompanha meus próximos envios ao YouTube. E eu vou ficando por aqui. Um abraço para vocês e falou!